Olá, amigos queridos do YouTube, Isabel falando. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Desde já eu agradeço a você que deixar o seu joinha. Comenta se esse vídeo está sendo útil para você. Eu tô com uma fala assim um pouco devagar por conta de uma falta de ar que é minha mesmo, a asma. Quando eu ingiro leite, eu já falei isso aqui no canal. Então, se você estranhar, é isso. É porque eu tenho tendência a ter alergias alimentares. Então, essa quando eu puxo assim, é por conta dessa minha falta de ar crônica mesmo. Mas a gente não deixa de fazer vídeo, vai continuando, toma um remedinho para aliviar e continua. Gratidão por estar aqui comigo, tá certo? Vamos lá que a gente viu ontem. No caso, se você está assistindo hoje, quando eu vou postar, foi ontem. Se não, foi vários dias atrás. Bom, vimos a introdução da ISO 9001 de 2015. Vimos a segunda lição, que foram as mudanças que aconteceram. Tá lá no vídeo primeiro. Esse é o segundo vídeo em que a gente vai ver a terceira e a quarta lição, que é como diferenciar o que é risco, né, como saber, e a quarta lição, que é a cláusula, vamos relacionar na prática aí, ISO 9001 de 2015. E depois tem as outras lições aqui, vão até o 18º, tá certo? Mas o 18º aqui, na verdade, é só uns links recomendados, vai até o 17º mesmo. Vamos lá. Como conseguir distinguir o que é risco na 9001? Como já explicado, a revisão, estamos no site aqui, ó, Prime Cursos. Você pode fazer o curso e tirar o seu certificado de curso, tá? Você aqui comigo, como eu já falei no outro vídeo, vai escutar as minhas palavras para poder acompanhar o raciocínio, para poder aprender e aprender o conhecimento, já que muitas vezes a gente não pode ler, muitas vezes a gente está com a visão difícil, né, ruim de usar, ou a gente não pode estar com o celular na mão, tem que usar fone de ouvido para poder usar as mãos, para poder estar fazendo alguma coisa. Então esses vídeos aqui são para a minha utilidade, porque eu estou estudando isso e estou compartilhando com vocês no meu canal, né, para ter esse conteúdo aqui bacana e você poder estudar usando a voz aqui, né, usando esse som, o áudio, para entender, né, e talvez até mesmo ter pessoas que aprendem melhor quando escutam alguém falar do que fazendo a leitura, tá certo? Por isso que é bom fazer o vídeo do assunto. Se você entende melhor quando alguém fala, então esse canal é para você, esse vídeo é para você, esse conteúdo é para você. A revisão de 2015 foca na ênfase aos riscos. Mas como assim? A definição de risco para a ISO é o efeito da incerteza de um resultado esperado. Se é definida uma determinada meta para um determinado resultado e se este não for atingido por causa de alguma vulnerabilidade interna ou externa não considerada, entra em questão o elemento risco. Né? Se você não viu algum fator de risco interno ou externo, existe o elemento risco. A vulnerabilidade é o risco, né? Está suscetível a algo negativo, a acontecimento negativo. Deverá ser considerado também que quando se decide fixar meta para um determinado objetivo, a empresa poderá correr riscos. Em um exemplo prático, vamos considerar que uma empresa brasileira de calçados resolva abrir mercado em um país latino como o México, porém, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, uma empresa mexicana de calçados resolve abrir mercado no Brasil. Este fato é avaliado como um risco externo não considerado.
né, fora do país, certo? Pela interpretação da ISO 9001 de 2015, este exemplo acima será considerado tecnicamente como um risco organizacional ou de um processo. Para atingir um objetivo, uma empresa ou organização deve definir as atividades, processos ou projetos que necessitam desenvolver. Esta abordagem baseada no risco prevê que o planejamento de uma organização para atingir seus objetivos seja uma função do risco determinado e avaliado. Mas como assim? Veja o exemplo a seguir para ilustrar. O processo, nessa ilustração, né, nesse caso aqui de exemplificação, é a pessoa encomenda couro cru. Seria uma empresa que pega o couro como matéria-prima, couro cru. O resultado que se espera é o quê? Receber o material de acordo com as especificações técnicas, quantidades e no prazo determinado que vai estar constando em documentos. Vai estar documentado. É resultado esperado, expectativa do que encomendou do funcionário da empresa. O desvio do resultado esperado, ou seja, a vulnerabilidade que está suscetível, é atraso na entrega, envio do material errado, não mandou couro, né? Mandou outra coisa. Ou mandou o material, mas ele veio com defeito, com avaria. Envio da quantidade incorreta, veio menos, geralmente, né? Nunca vem mais, vem menos. Não foi anexado ao documento referente à qualidade do lote. Ou seja, se esperava uma qualidade boa e uma qualidade ruim e vai prejudicar muito o trabalho da empresa. Como se deve reagir a essas situações de risco? Bom, o mais certo é a empresa ou organização que está recebendo o material fazer uma análise do ocorrido baseando-se no seu histórico, ou seja, o que aconteceu, como foi pedido, pedir através do quê? De e-mail, de telefone, né? Para chegar a uma conclusão se os riscos associados a este processo impõem a necessidade de você também fazer um controle de qualidade do material no recebimento, ou seja, elaborar um plano de inspeção, isso é importante, plano de inspeção no recebimento, definindo-se o que deve ser inspecionado, verificado, investigado, né? E também como fazer, quantidade de amostragem, especificações técnicas, critérios para aprovação ou rejeição daquele material, métodos de medição, meios para registro, treinamento, etc. Lembrando que quando a organização inicia a implantação do seu SGQ, que é o Sistema de Gerenciamento da Qualidade, isso você tem que saber, é necessário desenhar o mapa dos processos e de como estes se relacionam. A abordagem baseada no risco assegura que o risco é considerado desde o princípio e ao longo da execução dos processos. Tá certo? Então, a importância aí da ISO 9001. Outro exemplo que podemos descrever é a manutenção preventiva da máquinas. Mas como que uma empresa deverá considerar como risco durante a execução desse processo? Bom, sabemos que a manutenção preventiva de máquina faz-se necessária para prolongar a vida útil das máquinas e maximizar a disponibilidade de produção. E também ajuda na economia de uma empresa por quebra sem a manutenção adequada. Então, o que a ISO 9001 prega, né, e preza é prolongar a vida útil das máquinas também através do que? De manutenção no tempo adequado e de forma adequada com os profissionais adequados, né? E tudo mais. Neste caso, quais riscos poderiam afetar no cumprimento do processo de manutenção preventiva de máquina? Podemos exemplificar como eficiência de máquina abaixo da meta, máquinas caras quanto ao custo de operação,
Orçamento ultrapassado, né? As peças ficam caras. Cotação do dólar quando foi importado fica, né? Quando tá alto. E etc e tal. Como esses riscos poderão se materializar? Bom, após realizar um brainstorming com os envolvidos no processo, eu tenho no canal o que significa brainstorming, chegou-se ao consenso de algumas vulnerabilidades mais graves que poderão promover riscos identificáveis. Nesse caso, chegou-se à conclusão dos seguintes riscos identificáveis: falta de treinamento ou formação da equipe responsável pela manutenção, deficiência do planejamento dos trabalhos, manutenção preventiva não adequada, falta de treinamento ou formação dos operadores das máquinas, né, o seu mau uso da máquina, né, o uso até mesmo de má fé, ou sei lá, a pessoa não tem delicadeza mínima para usar uma máquina, né, não tá com boa vontade, estoque de peças de reposição, e é isso. Com isso, a empresa, quando for desenvolver o seu SGQ, vamos voltar aqui, ó. SGQ é o Sistema de Gerenciamento da Qualidade, deverá considerar algumas ações para minimizar estas vulnerabilidades e assim reduzir os riscos identificados previamente. Vamos agora verificar na próxima lição como isso se encaixa com as cláusulas da ISO 9001. Pronto, vamos lá. Tem aqui um mapa, um mapa conceitual, né? Resultados esperados do SGQ, gerenciamento de qualidade, resultados esperados dos processos, resultados esperados pelos clientes e requisitos estatutários ou regulamentares. Vamos para a cláusula aí, 5.11. Eu não sei como a gente vai falar isso. A liderança é porque tem artigo, né? Cláusula, artigo e tudo mais. Apóstrofes, sei lá. Mas o que a gente quer entender aqui é como se relacionam as cláusulas da ISO, né? E a gente vê que tem a primeira parte, que é a liderança e comprometimento com SGQ. A liderança e comprometimento são a garantia de que a gestão de topo da organização mantém em funcionamento o esquema da figura anterior. Aqui, ó. São essas cláusulas aí do 9001. Assim, antes de poder determinar... vamos voltar aqui, que eu cortei a parte que a norma define risco como efeito da incerteza no resultado esperado. Vamos repetir. A liderança e o comprometimento são a garantia de que a gestão de topo da organização mantém o funcionamento o esquema da figura anterior, que é a eficácia das ações sobre os riscos, né? Evitar o que vem a acontecer, quebra de material, coisas ruins, prejuízo para a empresa, entendeu? Não levar a empresa a risco, né? Isso que a gente preza quando se tem o SGQ, o controle de qualidade, aí, gerenciamento de qualidade. Essa liderança e comprometimento garantem que a gestão do topo da organização mantenha funcionamento de tudo no seu equilíbrio. A norma define risco como o efeito da incerteza no resultado esperado. Assim, antes de poder determinar quais os riscos que uma organização corre, há que, primeiro, determinar quais são os resultados esperados. Nessa cláusula 5.1.1, a gestão de topo compromete-se a promover o uso da abordagem baseada no risco. A letra A, a gestão de topo, porque você tem os termos lá que eu tenho que rever. Eu tenho um vídeo disso e agora eu não lembro para falar, né? Não sei se é a linha A, a linha B, eu acredito que seja. Mas me corrijam porque a gente está aqui para aprender junto. Eu sou aluna junto aqui. A gestão de topo é responsável pela eficácia do SGQ. A norma define eficácia
como a extensão em que atividades planejadas são realizadas e resultados planejados são atingidos. A linha B, se eu estiver errado, me corrija. A gestão de topo é responsável pelo estabelecimento dos objetivos da qualidade. A norma define objetivos como resultados a serem atingidos. A linha H, acho que pulou alguma coisa aí, né? Porque é um curso, então eles meio que fazem uma, vamos dizer assim, enxuga, né? Fazem encolhe um pouco para poder ficar mais rápido de aprender o que importa, né? A gestão de topo é responsável por assegurar que o SGQ cumpre os resultados esperados, ou seja, a norma começa por definir os resultados esperados ao nível mais geral, o nível do SGQ como um todo. Depois segue-se o nível dos processos e produtos e serviços. Essa aula tá maior que a outra, né, gente? A SGQ e os seus processos, né? Uma organização deve determinar quais são os processos que constituem o seu SGQ, né? Porque como é que a empresa vai gerenciar a qualidade e evitar os riscos? Então ela tem que ver quem é que vai ficar com a parte de documento, com a parte de prova de que quando chega o material errado, já pedir que corrija, quem vai ficar na manutenção das máquinas, né? E quem vai ficar fiscalizando se o uso da máquina está correto, né? Quem vai dar o treinamento e que dia vai dar o treinamento, né? E sobre tudo isso. Material, né? Se está de qualidade mesmo, isso que é gerenciado aí. Uma organização deve determinar quais as saídas esperadas dos seus processos. Uma organização deve determinar quais os critérios, métodos, medições e indicadores de desempenho necessários para assegurar a eficácia e controle dos seus processos. Também temos aí a cláusula 5.1.2, a linha A. Outro conjunto de resultados esperados está relacionado com os requisitos dos clientes e outros requisitos de caráter estatutário regulamentar. Uma vez definidos os resultados esperados, uma organização pode identificar os riscos que corre. Contudo, esses riscos não são genéricos, ou seja, gerais, são específicos de cada organização e do seu contexto, da sua realidade e da realidade das partes interessadas concretas que povoam o ecossistema onde atua. Assim, olha só, a ISO 9001 de 2015 propõe que uma organização faça uma radiografia, um raio-x, né? O que ele quer dizer com radiografia? É assim, um parâmetro do seu contexto e dos requisitos das suas partes interessadas. Ela observar realmente essa equipe de trabalho, esse maquinário que os funcionários têm, esse ambiente de trabalho, fora também riscos que os funcionários podem correr, isso tem que ser visto, né, para que exista, vamos dizer assim, a qualidade nesse contexto inteiro, né? O raio-x é assim, ver se está tudo nos seus conformes. Vamos lá para compreender uma organização e seu contexto. Uma organização deve determinar os fatores externos e internos que são relevantes para o seu propósito e orientação estratégica, que isso eu já falei a vocês que é a administração pura. Se você fez curso de administração, você viu esses conceitos de estratégico, né? Que uma administração bem feita, ela tem o tático, o estratégico, o operacional, tudo em conformidade, em união, em uma dança harmônica, digamos assim, e que a orientação estratégica que afeta a capacidade do seu SGQ atingir os resultados esperados. Recordando o exemplo anterior, temos como fatores internos relevantes para o processo de manutenção preventiva da máquina. Vamos lá. O nível de formação da equipe de manutenção, se é uma equipe bem formada, bem orientada, bem estudada, né, com competências boas, o planejamento dos trabalhos de manutenção, o nível de estoque de peças de reposição,
A formação dos operadores de máquinas, geralmente se dá até treinamento dentro da empresa, e o tipo de manutenção preventiva planejada, que isso também é importante para que haja máquinas que estejam bem preparadas para o trabalho, né? E a manutenção vai prevenir acidente também e outros tipos de coisas, né? De riscos. Vamos lá para a cláusula 4.2, compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas. Uma organização deve determinar quem são as suas partes interessadas relevantes e quais são as suas expectativas relevantes. De certa forma, trata-se de um conjunto de escolhas relacionadas com a orientação. Tive que dar uma pausa aqui. Uma organização deve determinar quem são as suas partes interessadas relevantes e quais são as suas expectativas relevantes. De certa forma, trata-se de um conjunto de escolhas relacionadas com a orientação estratégica de uma organização. Quem são os clientes-alvo? Quem são as partes interessadas relevantes para o modelo de negócio da organização? Sabendo quais são os resultados esperados e o contexto da organização e das suas partes interessadas, é possível começar a identificar os riscos relevantes. A SGQ e seus processos, vamos falar dessa cláusula. Uma organização deve determinar 4.4, a linha F, os riscos e oportunidades associados aos processos da SGQ. Cláusula 5.1.2, focalização no cliente, a linha B, os riscos e oportunidades que podem afetar a conformidade dos produtos e serviços e a capacidade de satisfazer os clientes. Cláusula 8.1, planejamento e controle operacional, planejar, implementar e controlar os processos para implementar as ações determinadas na cláusula 6.1. A cláusula 8.5.5, atividades após a entrega. A linha A fala os riscos associados aos produtos e serviços após a entrega, as consequências indesejadas que podem ocorrer, por exemplo, assistência técnica, o transporte e a utilização pelo cliente. Uma vez determinados os riscos, uma organização deve classificá-los para definir prioridades de atuação. Uma organização pode decidir reduzir a probabilidade de um risco, se concretizar, reduzir as consequências da concretização de um risco, eliminar a possibilidade de um risco se concretizar ou aceitar o nível de um risco. Cláusula 10.2, não conformidade à ação corretiva. A linha E, considerar os resultados das não conformidades para atualização da identificação dos riscos. Cláusula 6.1, ações para responder a riscos e oportunidades. Uma organização deve determinar que riscos e oportunidades merecem uma atuação. Cláusula 6.1.2, uma organização deve planejar as ações que pretende implementar para responder aos riscos e oportunidades considerados prioritários. Essas ações devem ser proporcionais aos potenciais impactos causados. Cláusula 9.3 fala da revisão pela gestão. Na linha D fala, uma organização deve verificar se as ações que definiu para responder aos riscos e oportunidades foram eficazes. Na cláusula 10.3 fala da melhoria, onde uma organização deve considerar as saídas da revisão pela gestão para identificar áreas de desempenho não conforme que necessitam de melhoria e considerar as oportunidades que merecem aproveitamento. Em nota fala que os riscos podem manifestar-se, podem amplificar-se quando uma organização promove mudanças, fomenta transformações e ou enfrenta restrições, ou seja, constrangimentos até mesmo. Então, na cláusula 6.1.3, a linha A, uma organização deve considerar as potenciais consequências das mudanças que planeja. Na cláusula 8.1 fala que a organização deve rever as consequências de mudanças não previstas, então repetiu isso mais uma vez, de outra forma. Na cláusula 8.3.3, as potenciais consequências de falhas devido à natureza dos produtos e serviços. Não deve se observar a qualidade dos seus produtos e dos serviços que está sendo prestado pelos funcionários também. E
Cláusula 10.2.1, a linha A.2, consequências das não conformidades, né? Tudo que não está em conformidade tem que ser verificado antes. E temos aí, por último, a cláusula 7.1.1, a linha A, as capacidades e constrangimentos dos recursos internos existentes. Então, deve-se observar tudo antes que haja constrangimento, antes que passe um vexame e que a empresa poderia ter evitado há muito tempo. Se você gostou, deixa o seu joinha, e isso foi nosso estudo de hoje. Obrigada, beijos e paz profunda.